mais diretamente da IPP-TV, a sua grande TV missionária. Sabe por que eu tô rindo? Porque sempre antes de entrar eu penso, gente, se eu cair, vai ser o mico e eu vou falar, pode deixar, não tem problema não. Comigo é assim, gente, tá bom? Como que vocês estão, meu povo? Eu tô muito feliz que vocês estão aqui. Vamos fazer um combinado? Manda essa live para alguém que ainda não conhece a Jesus, seu vizinho, alguém do seu trabalho, alguém que você não gosta. Manda essa live aí. Vai lá assistir essa menina aí. Vamos ver o que ela tá falando, tá bom? E a segunda coisa, se inscrevam aqui no nosso canal, gente. Super fácil. Deixa o seu like, se inscreve e ativa o sininho aí para receber as notificações, tá bom? Bom, vamos agora para o nosso devocional. Um momento que a gente para, né? A gente reflete um pouco. Hoje o nosso devocional será com o reverendo Israel. Jesus, eu ia falar Israel Hilton, que é um cantor. Gente, hoje eu tô uma negação. Reverendo Israel Jesus, vamos lá. Bom dia a você que sempre nos acompanha aqui no Tudo Mais. Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos para esse momento de devocional e o texto que nós tomaremos como base para o nosso devocional é no livro do profeta Abacuque, no capítulo de número 3, no verso 17, que diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e nos campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Hoje nós vamos falar que o Senhor é a nossa suficiência. Com base neste texto bíblico, nós percebemos que o contexto estava um contexto caótico, precário. Abacuque estava um tanto quanto desesperado no início deste livro, mas depois ele recupera a confiança em Deus e entende que somente o Senhor é a sua suficiência. No primeiro capítulo, Abacuque vai questionar a Deus, dizendo: até quando a injustiça vai reinar? Até quando o mal vai dominar a justiça? Mas perceba que o profeta Abacuque, ele tem uma grande oportunidade de entender a suficiência de Deus e ele clama ao Senhor. E ele vai dizer: ouvi a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra. E esta oração, ela produziu um impacto muito grande, porque isso trouxe a confiança ao coração do profeta Abacuque. Nós entendemos que a oração, ela traz essa confiança, de termos a certeza em aguardarmos no Senhor, que é poderoso. Ele é a nossa suficiência. Diante de um quadro ruim, diante de uma dificuldade, aprenda que o Senhor, ele é a nossa suficiência. Em primeiro lugar, o Senhor é a nossa suficiência até mesmo quando falta o básico. O profeta vai dizer: ainda que a figueira não floresça, não haja produto na vide, o produto da oliveira minta, nos currais não haja vaca nem gado, as ovelhas sejam todas arrebatadas do aprisco. São alimentos que eram básicos e comuns. Nós sabemos que por vezes podem faltar o básico na nossa vida, mas nós devemos então aguardar no Senhor, porque Ele é a nossa suficiência mesmo quando falta o básico. Em segundo lugar, o Senhor, Ele é aquele que traz alegria a todos nós. E Abacuque dirá isso: o Senhor, Ele é a minha alegria. Exultemos, porque Ele é a alegria da nossa salvação. Em momentos de dificuldades, somente o Senhor pode nos dar a alegria desta salvação. E por fim, o Senhor é a nossa fortaleza. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, ainda que a necessidade básica possa faltar, confie no Senhor. Ele é a nossa suficiência.
Ele é o seu pastor e nada te faltará. Ele é aquele que traz alegria ao seu coração no momento de grande tristeza, ou de fracasso, ou de derrota, ou de falta de esperança. Somente no Senhor nós devemos esperar e aguardar. E por fim, o Senhor é a minha fortaleza, porque Ele é o rochedo forte. Ele é aquele que sustenta todas as coisas. Ele deve ser sempre a base, o alicerce da nossa vida. Deus tem sido o alicerce da sua vida? Será que você pode dizer e ter essa confiança que o profeta Abacuque assim tivera? De se alegrar no Senhor mesmo em circunstâncias adversas? Portanto, o Senhor é aquele que se revela a você claramente. Deixe que o Senhor governe a sua vida. Deixe que o Senhor comande a sua vida. O Senhor é a nossa suficiência mesmo quando falta o básico. O Senhor é a alegria em mesmo a dificuldade. E o Senhor é aquele que alicerça os seus pés na rocha. E a rocha, aliás, é Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Que Deus te abençoe neste dia. Muito obrigada, pastor. Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo devocional. Bom, o que teremos hoje aqui no Tudo Mais? Bora lá dar uma conferida. Vamos ter cozinha simples, ô coisa boa. Vamos ter também direito ao ponto, nosso quadro Neurotricotando e, claro, um super bate-papo. Hoje a gente conversa com uma convidada lá de Portugal, minha gente. Fica com a gente, porque hoje a nossa programação tá imperdível. O Tudo Mais começa agora. Antes do nosso quadro, do nosso primeiro quadro aqui do programa, gente, eu quero ler aqui um meme pra vocês. Um meme não. Ai, gente, a coisa mais fofa. Olha aqui, ó. Olha assim, ó. A pessoa falou assim pra mulher, ó. Não, a mulher falou pro homem, né? Ela disse assim, ó. Amor, houve um barulho no quintal. Aí o homem falou assim, ó. Solta o bisteca pra ele ir lá ver. Ó, pra ele ir ver. Ó o bisteca. A cara do bisteca. Ele, gente, como assim? Não dá, não. A pessoa que lá fora que tiver... O que tiver lá fora que... Ó, ai, gente, olha. Eu acho que eu sou bisteca na vida. Oh, meu Deus do céu. Gente, eu sobrevivo de meme. É isso. Eu tenho uma amizade lá no Canadá que eu faço o quê? A gente não fala oi, tudo bem, não. É meme o dia inteiro. Um pro outro, outro pro um. Ah, é assim. E é assim que a gente sobrevive, tá bom? Nesses tempos atuais, minha gente. Bora lá para o nosso quadro Cozinha Simples. Carol, a nossa musa fitness. Diz aí o que você preparou pra gente hoje. Bom dia para você que está assistindo Tudo Mais. Eu sou a Carol Martim, terapeuta, mentora de emagrecimento, e hoje eu vou te ensinar a fazer um bolo de doce de leite. Me pediram receita com doce de leite, então o seu pedido é uma ordem. Vem cá que você vai aprender a fazer. Você vai precisar apenas de um ovo, 120 ml de leite desnatado ou leite integral. Aqui tem 2 colheres de sopa de amido de milho, aquele da caixinha amarela famoso. Aqui eu tenho 3 colheres de sopa de farinha de aveia, pode ser farelo de aveia também, tá? Fermento em pó, canela e o rei da receita, doce de leite. Aqui tem água que a gente vai fazer a caldinha, mas eu vou te ensinar passo a passo. Vamos fazer num mixer. Vamos misturar tudo aqui, ó. Um ovo inteiro. O leite. Olha, sem fazer sujeira, arrasei. As 2 colheres de sopa de amido de milho, ó. São 2 colheres de sopa bem cheia, tá? Tá vendo que aqui nem tá tão cheia? Mas eu medi certinho, ó. Nossa, falei que não tinha feito sujeira. Olha a sujeira que a Carol fez. As 3 colheres de sopa da farinha de aveia são bem cheias.
Gente, olha a sujeira que a Carol tá fazendo. Ai, faz parte, vida real. Vamos bater isso aqui primeiro? Ó. Gente, eu gosto de batendo assim por partes, pra deixar o negócio bem misturado. Agora, a melhor parte, doce de leite. Ele é bem cremosinho, ó. Uma colher de sopa generosa. Nossa. Deixa ele aqui que depois a gente vai usar ainda. Não deu o dedo, né? Ó. Mistura. E agora a gente vai colocar o fermento em pó. Uma colher de sobremesa, mas não precisa ser muito cheia. Assim mais ou menos, ó. Rasinha, tá vendo? Deixa pra pôr por último. E canela a gosto. Batemos de novo. Gente, fala sério, é só isso a massa. Olha a lambança que eu fiz. Você vai colocar num recipiente que pode ir no forno ou na air fryer. Então, nem untei, ó. Por quê? Porque a ideia é comer no lugar onde você vai fazer, entendeu? Você não vai desenformar isso daqui. Quanto tempo? Forno, 180 graus, 30 minutos. Exatamente isso, gente. Vamos levar lá e eu já venho mostrar pra você o resultado e a caldinha com que a gente vai fazer. Gente, olha, já tá pronto. Eu já tinha adiantado, obviamente, um aqui. E, como eu disse, a ideia é já usar um recipiente que você possa levar de lanche, transportar para algum lugar. É o seguinte, ó como ele tá bem fofinho, ó. Nós vamos tirar essa casquinha que fica aqui em cima. Ai, por quê, Carol? Porque eu tô falando pra você tirar, gente. Tira, porque a ideia é deixar ele molhadinho. Ai, vou jogar fora? Não, não precisa jogar fora. Pode comer, ó. Nossa, ele sem a caldinha já tá maravilhoso. Nossa, muito bom. Por aqui do lado que eu vou comer. Vamos furar ele. Ó. Dá uns belo de um suro. Também em casa, né, gente? Eu posso assim comer, falando com vocês. Sabe quem vai gostar dessa receita? A Brenda. Viu, Brenda? Quero ver você fazer essa receita. Queria tanto uma receita com doce de leite. Aqui, ó. Calda. Vamos fazer a calda. A água. 2 colheres de sopa de água quente. 2 colherzinhas de sopa de água quente. E 2 colheres de sopa de doce de leite. Certo? Vamos misturar. Ai, gente, como eu amo doce de leite. Mais que aquele creme de avelã famoso escuro. Ó. Ah, turminha aí da academia. Sabe o que vocês podem fazer aqui? Colocar uma dose de whey de doce de leite. Tem de várias marcas, viu? Vai deixar ele mais proteico. Ó. É só para deixar o doce de leite um pouquinho mais mole. Dá até pra gente colocar um pouquinho mais de água, ó. Nossa, agora tá no ponto. Ó, o ponto é esse. Deixar ele liquidinho assim, ó. Agora, você vai fazer a missão de colocar assim, ó, pra essa calda entrar no bolo. De nada, viu, Brenda? De nada.
Isso aqui fica muito bom. Gente, ó. Aperta assim pra entrar. Tá pronto, é só isso. Daí você vai pegar, vai colocar uma tampa aqui e leva pra onde você quiser, tá bom? Agora é a melhor hora, né? Vocês já sabem. Bora, foco, foco. Esse bolo que tá molhadinho, macio, olha isso, gente. Fala sério, hein? Bora. Nossa. Meu Deus. Olha. Muito bom. Meu Deus. Eu quero ver você fazer essa receita. Vai lá no meu Instagram, @euSouCarolMartim, me manda um direct e me diz o que você achou. Vale muito a pena. Um beijo e até semana que vem. Oh, meu Deus, muito obrigada, Senhor, por essa receita. Pois ela ouviu a minha oração. Ela não, né? O Senhor ouviu minha oração e a Carol... Ô, Carol, deixa eu te falar uma coisa, minha querida. Maravilha, eu amo doce de leite. E você lá, colocando uma, duas, 3 colheres de doce de leite. Agora vamos aqui falar pertinho. E o Luciano não trouxe pra gente. Sempre o Luciano, né? Olha, eu tô achando aqui, vê se você não concorda, André, eu tô achando que a Carol fala assim, porque Carol é gente boníssima. Luciano, leva lá o docinho lá pra Brenda e tal. Ele come tudo, eu acredito nisso, de verdade. Meu Deus do céu, gente, ficou uma... Nossa, uma água na boca. Vamos passar as redes sociais da Carol aí. Cadê, produção? @euSouCarolMartim, www.carolmartim.com.br. Meu Deus, siga essa mulher, gente, para pegar muito mais dicas aí, para você também ter uma motivação, claro, né, para você viver aí a sua vida fitness. Entra lá no perfil dela, ela motiva você a ir pra academia, se alimentar muito bem, isso é muito bom. Um beijo no seu coração e muito obrigada por ter atendido o meu pedido. Eu amo doce de leite, faz mais, por favor. Obrigada, viu, Carol? Bom, gente, agora nós vamos para a dica de leitura do dia com a editora Ezion. Vivendo 209 Dias de Milagres conta a história de Edilane Francescato em sua gravidez de risco. Nesse tempo, Deus se mostrou fiel e cuidou de cada detalhe. Foram 209 dias de gestação, 209 dias de milagres. Durante essa experiência, a autora contou com o apoio de Carla Bastos, sua amiga e coautora da obra que escreveu 209 devocionais sobre milagres, exaltando a grande verdade sobre o poder de Deus em nós e apesar de nós. Hoje, Edilane pode compartilhar esse testemunho para que mais vidas sejam tocadas e encorajadas. Mergulhe nessa história impactante enquanto medita na palavra de Deus. Para adquirir o livro, acesse editoraezion.com.br. Ezion, a sua editora missionária. www.editoraezion.com.br. E olha só que legal, você pode apontar a câmera do seu celular aí pro que... Oi? Volta! Exclói! Você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Compre, presenteie e faça você também parte desta grande missão. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Não saia daí porque daqui a pouquinho a gente está de volta. A energia do sol é um presente para todos e a Conasol nasceu para torná-la acessível a você. Com o Conasol, o primeiro consórcio de energia solar do Brasil,
você conquista a sua própria energia solar, sem precisar dar lance e com contemplação garantida em até 4 meses. Já são milhares de clientes contemplados, economizando todo mês e gerando energia limpa. O Conasol é feito para você, pessoa física e jurídica, mas também é ideal para igrejas e condomínios. Vamos conhecer? Troque a sua parcela da conta de luz pela parcela do Conasol. Mais economia para você e para sua família. E aí, tudo bem? Muito trânsito hoje para se preocupar? E o seu seguro está em dia? A Roy Seguros está aqui para cuidar do seu patrimônio. E assim pode aproveitar a vida e ficar tranquilo. Ligue agora mesmo para nossos especialistas. Mande uma mensagem para a gente pelo WhatsApp. Ou acesse nosso site, faça sua cotação e proteja seu patrimônio. Roy Seguros, a sua nova corretora. Se você está construindo, reformando ou quer mudar o visual da sua casa ou da sua empresa, precisa conhecer a Quali Vinil. São 25 anos de história com foco no melhor atendimento aos clientes. A Quali Vinil tem uma linha completa de tintas e complementos para o segmento imobiliário, tudo com certificação e alta performance de rendimento. Conheça todas as nossas opções de produtos e cores pelo site qualivinil.com.br. Entre em contato pelo WhatsApp 11 9 6414 0179 ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na sua tela. Quali Vinil, qualidade até no nome. Há 28 anos, a Cálice dos Peregrinos serve a Igreja de Cristo. Com tradição à inovação, criamos soluções para a ceia do Senhor com qualidade e propósito. A linha Premium oferece elegância com a sua tampa flip-top. A linha Smart é prática, acessível e inclui opções como pão de forma, pão ázimo e sem glúten. E ainda oferecemos cálices com tampas rosqueáveis. Embalagens vazias para a igreja montar seu próprio kit com segurança e higiene. Fale conosco pelo WhatsApp 11 50 77 17 44 ou siga nossa página no Instagram. Cálice dos Peregrinos, excelência e honra até que ele venha. A partir de agora, você já pode assistir toda a programação 24 horas da IPP-TV direto na sua Android TV. É muito fácil. Entre na aba Apps do seu aparelho e na busca digite IPP-TV. Assim mesmo, separando as palavras. Em seguida, é só baixar gratuitamente o aplicativo e acompanhar nossos cultos, eventos, programas e podcasts. Acesse e divulgue mais essa plataforma de propagação do Evangelho. E em breve, a IPP-TV já vai estar disponível para as TVs LG e Samsung. IPP-TV, a sua TV missionária, agora também na Android TV. O Tudo Mais está de volta diretamente da IPP-TV, a sua grande TV missionária. Se você acabou de entrar aqui na nossa transmissão, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. É uma alegria ter você aqui com a gente. Mais uma vez, quero pedir para você se inscrever aqui no nosso canal. É super fácil e custa um total de R$0. Deixa o seu like aí no nosso conteúdo, se inscreve e ativa o sininho para receber mais notificações dessa programação que é tão abençoadora e missionária, tá bom? Gente, nós vamos agora para o nosso bate-papo. Eu já dei ali um pouquinho, já falei um pouquinho sobre o que nós vamos falar hoje, né, no início. Mas eu peço para você mandar o seu comentário, a sua pergunta, porque vocês sabem que eu gosto de conversar, de manter essa interação com vocês, tá bom? Olha só, às vezes um vídeo simples
contado com verdade, pode atravessar fronteiras e tocar milhares de pessoas. E é sobre esse caminho inesperado que nós vamos conversar hoje. O nosso bate-papo começa agora. Olha só, a nossa convidada já está por aqui, mas eu separei um videozinho e eu quero, antes de a gente apresentar a nossa convidada, eu quero que você veja esse vídeo aqui, justamente da nossa convidada. Vamos assistir. Meu pai me causou um trauma e eu fiquei com muita raiva dele nesse dia. Quando eu tava na escola, eu tinha uma responsabilidade. E essa responsabilidade era carregar o meu vale transporte. Eu tinha do dia 15 até o último dia do mês pra fazer isso. Era simples, era só ir lá na banquinha e carregar. Claro, eu fui deixando de lado. Depois eu faço, ainda dá tempo, qualquer coisa eu resolvo. Até que chegou o último dia e eu não carreguei. E eu lembro que no último dia eu lembrei, poxa, eu não carreguei meu vale. Mas sabe quando a gente nem se preocupa de verdade? Porque lá no fundo eu já tinha contado com o meu plano B. Eu pensei assim, qualquer coisa meu pai me leva. No dia seguinte, vida normal. Acordei, me arrumei, fui até ele e disse, pai, esqueci de carregar meu vale. O senhor pode me levar lá na escola rapidinho? E eu lembro da cara dele até hoje. Ele não brigou, não levantou a voz, nem nada. Ele simplesmente olhou pra mim e falou, não, filha, não posso. Na hora subiu uma revolta dentro de mim. Como assim não pode? É só uma carona, rapidinho, é daqui ali. Eu até insisti, tentei forçar mais um pouco, mas ele continuou firme, disse que não ia me levar. E lá fui eu, a pé. Nem era tão longe, tá? Mas mesmo assim eu fui reclamando, batendo pé, com raiva dele no caminho inteiro. Eu passei um dia irritada, achei aquilo um absurdo. Falei, vou levar isso pra terapia, tenho certeza. Aí na volta, passei na banquinha, carreguei meu vale e fui pra casa de ônibus. Pois muito que bem, cheguei em casa com a cara fechada, com um bicão desse tamanho, queria nem olhar pra cara de ninguém. Meu pai chegou e perguntou, e aí, carregou o vale? Eu respondi meio torto, carreguei. Mas não custava nada se eu ter me levado, né? Adolescente, né, gente? Ai, que vergonha que eu tenho naquela época. Ele ficou em silêncio por um segundo e disse bem calmo. Se eu te impedir de viver as consequências das tuas atitudes, eu estou te impedindo de aprender. E pronto, não teve sermão, não teve discussão, não teve briga, não teve nada. Mas aquilo ficou gravado em mim, porque era verdade. Ele podia ter me levado, era mais fácil, não custava nada. Se ele tivesse me salvado naquele dia, eu não teria aprendido nada. E eu provavelmente viraria aquela pessoa que tá sempre atrás de um salvador, pra isentar ela das próprias responsabilidades. Hoje eu entendo uma coisa muito séria, tá? A gente costuma achar que amar é proteger. A gente acha que amar é evitar o sofrimento. A gente acha que amar é resolver o problema do outro. Quando muitas das vezes, quando a gente impede a pessoa de ver as consequências das suas atitudes, a gente tá impedindo que ela cresça, que ela amadureça. Eu sei que dói por dentro às vezes, a gente quer ir lá fazer, a gente não quer que a pessoa passe por algo ruim. Às vezes a gente até tá envolvido. Se fulaninho não pagar a conta de luz, eu vou ficar sem luz em casa. Deixa ficar sem luz. Deixa ficar sem luz. E aí aquela pessoa sempre vai achar que pode ser irresponsável, pode ficar deixando tudo pra depois. Você, a queridona, vai lá e vai resolver. A consequência nunca vai cair no colo. Essa pessoa nunca vai crescer. A verdade é que a consequência que a gente tanto evita que os outros vivam, ensina. A responsabilidade amadurece e o desconforto forma caráter. Meu pai não me deu uma carona naquele dia. Ele me deu algo muito maior. Me ensinou que cada escolha tem um preço. E crescer é aprender a pagar por elas. Beijo. Meu Deus do céu, a gente pode encerrar aqui? Acabou o programa? O que você me diz, André? Não, né? Meu Deus do céu! Quanto aprendizado nesse vídeo, gente! E se você olhar aqui, os comentários desse vídeo são mais de 3.400.000 visualizações. Muita gente comentando, mais de 3.000 comentários. E aí, olha só um comentário. Se eu te impedir de viver as consequências das suas atitudes, eu tô te impedindo de aprender. Aí a pessoa disse assim, eu quero tatuar essa frase na minha testa. Meu Deus do céu! A nossa convidada é a criadora de conteúdo e designer de marcas, Naila Carrasco. Ela conquistou a internet compartilhando histórias e ensinamentos do pai, como a gente acabou de ver, e hoje inspira milhares de pessoas com a sua trajetória, fé e vida em Portugal. Naila, é um prazer falar com você, querida. Prazer é todo meu, Brenda. Obrigada. Ai, que legal. Menina, que vídeo lindo. Meu Deus do céu. A gente vai conhecer um pouquinho agora da sua história. E eu queria que você contasse pra gente como que começou a sua jornada na internet, em que momento que você percebeu que esses vídeos gravados de forma tão simples estavam fazendo tanto sucesso e alcançando tanta gente. Então, eu nunca tive pretensão.
Inclusive, o primeiro vídeo que estourou, que viralizou, furou a bolha, né? Ele deu aí uns 2 milhões a 3 milhões de visualizações também, que foi sobre a carona. E eu simplesmente estava na cozinha e apoiei o meu celular na frigideira, simplesmente, que estava na mesa. Eu falei, eu vou gravar um vídeo, me veio na cabeça, vou gravar um vídeo. Apoiei na frigideira, dei o REC e gravei, fiz ali umas edições bem básicas e postei. Eu não esperava a repercussão que deu. E nem ainda estou acreditando na repercussão que está dando, porque eu olho para trás, são 2 meses. Meu 2 Deus. meses em que minha vida Esse vídeo que a virou do gente avesso. viu foi de fevereiro. E já tá, o quê? Fez mais de um mês, mas mais de 3 milhões de visualizações, né? Isso é, uau, muito grande, meu Deus. E esse primeiro vídeo, qual que foi o conteúdo? O que você disse nesse primeiro vídeo? Nesse primeiro vídeo eu falei que meu pai, ele costumava, quando as pessoas da igreja, né, meu pai é pastor, então as pessoas que estavam na igreja e não tinham carona para ir para casa, ele sempre dizia, não, eu posso levar você para casa. E sempre que a gente chegava perto da casa do irmão ou da irmã, a pessoa dizia, pastor, pode me deixar aqui mesmo, não precisa me deixar em casa não, que trabalho que vai dar. Aí meu pai brincava dizendo, você não me pediu carona para casa? Você acha que eu vou te deixar na esquina? Aí a pessoa ria, dizia, pastor, não precisava disso, tá tudo bem, precisa incomodar, pronto. Aí meu pai deixava a pessoa na porta e era um momento ali muito cômico, muito, muito leve dentro do carro. E teve um dia em que eu estava atrasada, minha mãe estava atrasada também, todos nós estávamos atrasados para ir para o trabalho. E nisso meu pai disse, olha, eu vou levar a Naila para o trabalho, depois vou levar Moinho, que é minha mãe, eles chamam de Moinho. E aí tinha uma via, eu trabalhava no shopping, tinha uma via muito longa. E nisso minha mãe deu a ideia, falou, Moinho, deixa a Naila aqui, porque é só ela atravessar a esquina rapidinho, ela já está no trabalho dela e você não precisa fazer a rotatória. E aí você já segue reto e me leva pro trabalho. Aí eu achei uma ótima ideia. Eu falei, nossa, pai, super. Já vou abrir a porta. Fui abrindo a porta, nada dele parar. Continuou andando. Nisso, ele faz a rotatória, volta para na frente do shopping. E minha mãe, né, achando que ele não tinha ouvido, falou, Moinho, você podia ter deixado Naila ali, era só atravessar a rua. Ele olha pra gente e fala, quando as pessoas me pedem carona, eu deixo elas na porta de casa. Você acha que eu vou deixar minha filha na esquina? Eita, meu Deus. E foi esse o vídeo. Porque normalmente a gente tende a ser a nossa melhor versão sempre pro de fora, né? Aí, viu? Meu pai do céu! Olha só, gente. E a gente vê muito isso dentro da igreja, infelizmente. Mas olha, grande parte do seu conteúdo nasceu dessas histórias tão simples, né? Desses ensinamentos do dia a dia com seu pai. E o que você acha que fez essas histórias se conectarem tanto com as pessoas? Brenda, eu ainda tô entendendo. Mas pelo que eu tenho percebido dos comentários e muitos directs, né? Eu acredito que seja a simplicidade da mensagem. Eu não uso nosso famoso evangeliquez, né? Eu evito muito de falar isso, de falar esses termos que a gente costuma falar. Eu sou nascida e criada dentro da igreja, então eu costumo falar termos do dia a dia, fala do dia a dia, porque Deus quer alcançar a todos, independente. E eu acredito que a simplicidade da fala, da palavra, eu vi também uns comentários falando sobre a minha imagem, mas eu não sei se isso procede ou não. A minha filha, gente. Só um segundinho. Sem problemas. Quantos meses ela tem? Ela tem 1 aninho e 1 mês. Oh, meu Deus. Ela tá vendo a mamãe e tá querendo a mamãe. Ai, que coisa fofa. Ai, desculpa, perdão. Imagina, fica tranquila. É assim mesmo, aqui a gente gosta de criança, é assim mesmo, é ao vivo. Naila, a gente separou umas fotos aqui muito lindas, né? E aproveitando essas fotos, enquanto a gente coloca essas fotos, muita gente brinca, né?
que também adotou o seu pai como pai deles. Como que foi para você perceber essa reação tão carinhosa do público? Foi incrível. Eu costumo dizer na internet que eu tenho muitos irmãos, né? Graças a Deus, eu amo isso. Eu tive uma época da minha vida que eu era muito revoltada, que eu tinha que dividir meu pai com o povo da igreja. Agora, com 95 mil seguidores, eu não tenho mais lata de fazer isso. E a tendência é só crescer mais, né? Vai fazer o quê? Amém. Não tem, Não vou fazer nada. não tem escolha. É só aceitar e abraçar esse povo, porque para mim eu acolho mesmo, porque eu tenho meu pai como não só um pai, ele é meu pastor, e eu tenho orgulho de ter ele como meu pastor. Então eu acredito, sim, eu não vou ser egoísta ao ponto de dizer, não, é meu pai. Não, pode ser o seu pai, pode ser o pai de quem não teve pai, tá tudo certo. Ai, que fofo. E aquele vídeo que ele estava emocionado, o que é? Você tinha falado o que para ele? Eu tinha dito que eu fiz um livro com as histórias dele. Ai, gente, que coisa linda. Tem aí a foto do livro também. Vamos falar sobre isso mais um pouquinho pra frente. Meu Deus do céu. E aí, esse livro já saiu? Como que tá o andamento? Já. É? Ai, meu Já Deus. saiu, o livro digital já tá rolando também, o livro físico também. Infelizmente, não dá pela Amazon Brasil, é só pela Amazon Global. Mas estamos. Ai, que legal, que legal. Depois a gente mostra a capa e o título do livro também. Além da internet, você é designer de marcas, esposa, mãe, como a gente viu aí, sua pequena. Como que você equilibra todas essas áreas da sua vida, menina? Conta pra nós. Não é equilíbrio. Às vezes cai uma coisa ou outra e tá tudo bem. Olha, vamos seguindo. Porque eu amo ser designer de marcas. Eu me formei com fotografia, depois eu fui para design gráfico, me especializei em design de marcas. E tudo isso passa por contar história. Eu amo contar história através da fotografia, amo contar história através das marcas que eu desenvolvo. E isso acabou chegando na internet. Eu amo contar histórias para minha filha. Então, as histórias, né? Elas estão sempre na minha vida. E como é que a gente balanceia isso tudo? Equilíbrio, tendo as coisas sempre no seu devido lugar. Deus, família, trabalho, igreja, nessa ordem. Para a gente não sobrepor uma coisa a outra, né? E não deixar as coisas descambarem, digamos assim. Sim, isso é muito legal, né? Porque às vezes a mulher, ela tende a se cobrar muito, né? Ainda mais quando tem filho, aí quer dar conta de tudo e às vezes não é possível, né? Mas com esse equilíbrio aí a gente consegue balancear tudo. No começo eu disse que você mora em Portugal. Você já... eu não sei, né, como que... Você já fala a língua deles? É porque é diferente, né? A gente consegue entender um pouco, mas é diferente. Tem um certo sotaque ali. Você fala... Falo. Eu tô cá em Portugal desde 2010 e falo português de Portugal, claramente, sim. Que coisa linda! Você viu, André? Meu Deus do céu, eu não vou nem me atrever a repetir. Não, vamos fazer uma coisa. Me ensina uma coisa em português. Em português? Qual frase? Pode ser uma coisa simples assim, mas que não seja tão parecido com o português aqui do Brasil. Deixa eu ver, vai. Deus abençoe. Eles falam. Como fala Deus abençoe? Deus abençoe? Deus te abençoe. Amo-te, gosto imenso de ti. Também eles falam bastante, gosto imenso de ti. Mas como? Eles Gosto juntam. o quê? Gosto imenso de ti. Meu pai do céu. Gosto imenso de ti. Mas parece que não fala o gosto imenso de ti. E tipo isso? Sim. Ai, é muito difícil, gente, mas é muito lindo. Eu queria saber o que motivou você e a sua família a se mudarem para Portugal. Foi uma decisão que vocês planejaram ou foi algo que aconteceu ao longo do caminho?
Foi a direção do Espírito através da vida do meu pai. Ele teve essa direção de vir para Portugal como missionário, de abandonar tudo no Brasil. Ele não conhecia ninguém. Inclusive, eu conto essa história no meu Instagram, a história do casaco, em que Deus disse para ele sair de Portugal, para ele sair do Brasil. E o primeiro lugar que ele pensou foi os Estados Unidos, porque lá ele tem família. E ele mandou coisa para os Estados Unidos e tudo, e nada deu certo. O dinheiro voltou, Brenda, não deu certo. Então, ele falou, uai, Deus, por que não tá dando certo? Eu tô fazendo, você disse pra eu sair do Brasil, eu tô movimentando, não tá dando certo. E Deus pergunta pra ele, quem disse que é pra você ir pros Estados Unidos? Não foi o senhor, não? Não. E vem a bandeira de Portugal no coração dele. E é quando meu pai pergunta, Deus, nos Estados Unidos eu tenho família, eu tenho gente que pode me acolher. Em Portugal eu não tenho ninguém. E é quando Deus fala pra ele uma frase que realmente ele largou tudo e veio, que foi, Paulo, você me conhece? Então, de fato, você pode não conhecer ninguém naquela nação, mas se a gente conhece o Senhor e conhece quem nos mandou, quem está nos direcionando, tem medo não, só faz, porque é Ele que paga a conta. Meu Deus do céu. E aí você disse que vocês chegaram aí quando? Em que ano? 2010. Eu em 2010, eu e minha irmã, meu pai em 2006. Ele veio para arrumar aqui o terreno, né? A minha mãe ficou lá no Brasil também um tempo. Ele veio primeiro arrumar trabalho, resolver as coisas e depois a gente veio. Que legal, gente, olha só. E conta pra gente quais foram os maiores... Ai, que coisa linda. Olha a família. Gente, que chiqueza! Lindos demais. Quais foram os maiores desafios que vocês enfrentaram para começar aí essa nova jornada? Faz bastante tempo já, né? Faz bastante tempo. Ele tá aqui, eu tô tentando olhar para ele. Eu acredito que quando você tá longe da família, tá longe de todo mundo, você não tem ninguém, tudo influencia. Então, o clima daqui é muito frio. Então, algo que era super simples, se você estivesse turistando, você não daria conta, mas sem ninguém, passando perrengue, e também a questão aqui, na época que meu pai veio, estavam pegando gente na rua, a questão da imigração. Então, a polícia via que era brasileiro, pegava na rua e deportava. Meu Deus! Tinha dias do meu pai entrar no metrô, né? A gente chama de metrô, que é o metrô. Ele entrava no metrô calado, entrava e saía calado, ele não podia abrir a boca, porque se descobrirem que ele era brasileiro, iriam deportá-lo. Então foi um processo complicado nesse sentido, da imigração. Hoje as portas estão muito mais abertas, graças a Deus, tem muito mais espaço também para a pregação do evangelho, para a missão. Mas na época, meu pai costuma dizer que a gente veio arranca-toco, né? A gente veio bem no início. Eu entrevistei, olha só que interessante, eu entrevistei uma pessoa que mora aí também em Portugal, o nome dele é Rubinho Pirola, não sei se você vai conhecer, e ele falou justamente isso, que as pessoas às vezes vão para Portugal pensando que é uma extensão do Brasil e não é nada a ver, né? Não tem nada a ver o clima, a cultura diferente, então é uma outra realidade. O que mais te surpreendeu na vida aí em Portugal em comparação com o nosso Brasilzão? É a segurança, Brenda. Na época que eu cheguei, sim, agora mudou um pouco, infelizmente. Mas a segurança é muito... E, olha, eu vou mudar o estereótipo aqui. Eu amo o povo português. Tem muita gente, não, eles são rígidos demais, são brutos demais. Não, eles são direto. Nós brasileiros, a gente costuma dar um monte de volta para chegar onde a gente quer chegar na fala, né? Eles não, eles são retos e diretos. Então, realmente, tem que tem uma adaptação aí do brasileiro para a cultura portuguesa. Mas eu costumo dizer que o português, quando ele gosta de você, ele gosta de você. Ele tá com você para o que der e vier. E ele não larga a sua mão. O português, em geral, né, não são todos, logicamente, todo lugar tem gente boa, em todo lugar tem gente ruim, mas o português, pelo menos que eu tive contato nesses 16 anos em Portugal, eles são muito leais, né? Eles têm palavra, quando eles dizem, vou fazer, né? Pode deixar, vou fazer.
eu fico tranquila, porque ele vai fazer. Então, é um povo incrível, caloroso. Você não pode passar numa ruinha que já chama, anda tomar um cafezinho, anda comer um pastel de nata. Que legal. Aqui a gente fala, vamos marcar, e não marca. A pessoa, né? Aqui funciona desse jeito, né? Aí quando é o pastel de nata, aí vai pro pastel de nata. Que legal. Naila, mesmo morando fora, o seu conteúdo continua alcançando muita gente no Brasil. Como você disse, são 95 mil seguidores e isso só tende a crescer. Como que você enxerga essa conexão com o público, mesmo estando distante, em outro lugar? É uma boa pergunta. Eu sempre estive rodeada pelo nosso povo, né? Pelo povo brasileiro. Na igreja, eu sempre estive rodeada. Eu amo a nossa cultura, eu amo o nosso calor, né? O calor do brasileiro. Então, para mim, eu fico muito honrada de ter o meu povo junto comigo. E para mim, eu só tenho a agradecer a Deus por ter chegado na casa de cada um desses 95 mil pessoinhas aí. Ai, que legal. E agora vamos falar um pouquinho do seu livro, dessas histórias, né, que nasceram com o seu pai. Nasceu esse livro. Como que foi transformar esses momentos, esses ensinamentos em algo escrito e compartilhado mesmo com todo mundo? Então, eu não tinha essa pretensão, inclusive eu entrei num bate-papo com o Senhor de que não, eu não sou escritora, não vai estar rolando, porque eu tive um sonho. E nesse sonho tinha um livro exatamente parecido com o que eu fiz, e eu acordei, e eu falei, uai, Deus, não pode ser. Eu não sou escritora. Eu tenho uma irmã em que essa irmã é escritora, mas eu não sou. Aí eu falei, a escritora da família é outra, sou eu não, acho que o senhor errou aqui a coisa. Mas Deus me mandou fazer, então eu nem pensei muito, porque quando a gente pensar muito, a gente acaba não fazendo, mas se isso acontecer isso. Aí eu nem pensei, só fui, peguei o computador e falei, uai, eu não sou escritora, mas eu sou designer, então eu sei paginação, eu sei diagramação, vou fazer o que eu sei fazer, e a inspiração o Espírito Santo dá. E as histórias, elas já existem. E aí eu fiz, em coisa de uma semana o livro estava pronto. Meu Deus! E eu não esperava o sucesso que ele foi, graças a Deus. Nossa, que legal. E o tema é Um Dia Meu Pai Me Disse. Conta pra gente um pouco do que se trata, se é uma história, se você está contando realmente a sua história com o seu pai, da sua família. Esse livro, ele tem vários capítulos e cada capítulo é uma história. Então, ele é desenvolvido em 6 partes. Né? Eu fiz uma metáfora, como se fosse a metáfora da construção. Então, a primeira parte é a parte do fundamentos, né? E tem vários capítulos na parte dos fundamentos, que a gente fala de princípios, fala do que meu pai passou para mim em relação a caráter, a princípio, a valores, a não negociar, que é o fundamento, né, de quem eu sou hoje, da mulher que eu me tornei hoje. E a partir daí as paredes, as portas, o teto. Nossa. E até que a penúltima parte é a menina, cada parte tem uma ilustração. E a penúltima parte é a ilustração de uma menina sozinha. Nas outras partes ela tá com o pai, mas na penúltima parte ela tá sozinha em frente à casa. Porque é isso que nossos pais fazem, né? E nós, como pais, também fazemos. A gente cria os nossos filhos pra gente se tornar desnecessário. Isso é muito... quando eu entrevistei um psicanalista que ele falou isso. Eu não tenho filho ainda, mas eu... Como assim, gente? E realmente é difícil, é uma coisa difícil de se ouvir, mas assim que eu vi esse seu vídeo que a gente mostrou aqui no começo, Naila, eu falei, eu tenho que perguntar isso pra ela.
tudo aquilo que você aprendeu com seu pai, esses princípios que ele te ensinou, tanto da fé, né, como coisas simples da vida, como, por exemplo, não vou te levar para abastecer o seu cartão, seu vale, vai você sozinha. O que você quer levar para sua filha, para os seus filhos? Ah, Brenda, se eu for 2%, 1% do que o meu pai e minha mãe foram para mim, a minha filha será uma grande mulher. Ai, meu Deus, eu vou chorar aqui. Que coisa linda. Esse é um tema, assim, tão sensível, né? Porque quando a gente fala sobre paternidade, às vezes eu vejo uns vídeos tão lindos no TikTok de quando um pai demonstra um carinho para a filha, e aí eu vou abrir os comentários, porque o vídeo é bom, mas os comentários, e aí eu vejo comentário assim, eu sou tão despaisada. Já viu esses tipos de comentário? Pois é, minha filha, porque eu acho que isso é muito forte. Os pais, eles são presentes, mas ausentes. Eles estão vivos, mas não estão presentes na vida dos filhos, das filhas, né? E é muito lindo isso que você compartilha nas suas redes, essas histórias tão simples, mas reais, que mesmo que você não esteja ali falando sobre a linguagem evangelística, né? Mas a mensagem, ela está sendo passada, né? E dentre todas essas histórias que você já compartilhou, tem alguma que marcou você de forma especial, assim, que teve uma repercussão muito forte nas pessoas? Tem, acho que a que mais teve repercussão ela tá com 6 milhões agora de views. Quantas? Do acesso. 6 milhões. Uau. É a do acesso. Uhum. A gente, como filha de pastor, a gente ouve muita coisa. Uhum. E a gente tem que saber lidar com isso. Só que quando a gente é mais novo, a gente não tem maturidade para lidar. A gente escuta calúnia, difamação, um monte de coisa acerca do nosso pai, que antes de ser pastor, é o nosso pai. Antes de cuidar de uma igreja de ovelhas, ele cuidou da gente, então a gente conhece. E numa dessas situações, eu fiquei muito indignada. Estavam falando mentiras, eu fiquei muito indignada. Eu cheguei pro meu pai e falei, pai, olha o que estão falando do senhor. O senhor não vai falar nada. Como que o senhor não vai se defender? O senhor não vai falar nada. E ele olhou pra mim e falou, filha, é Deus que me justifica. Eu não preciso me justificar de nada, não. E aí eu tive uma ideia, eu falei, vou perguntar. Pai, qual é a melhor forma de punir alguém? Porque na minha cabeça eu já estava projetando coisas mais. E aí ele falou, filha, o melhor presente que você pode dar para alguém é o presente do acesso. Ela poder chegar até você. É o acesso a você. Acesso à sua casa, à sua mesa, às suas vitórias, às suas lutas, às suas conquistas, os seus abraços, os seus conselhos, é o acesso. Aí eu, tá, beleza, muito bom, nossa, que legal. Mas é punição. Tirar o acesso. Você não precisa justificar. Apenas feche o acesso. Porque amar a todos é mandamento. Mas o acesso é só para poucos, é para quem teve com você no Getsemane, como eu falei no vídeo. Porque meu pai, ele me ensinou o seguinte, Brenda, Jesus, ele era apertado por uma multidão, mas tinha uns 70 que andavam com ele para a cidade, para cima e para baixo. Mas tinha 12 que ceavam com ele. Desses 12, tinha 3 que eram mais próximos. Desses 3, tinha um que deitava a cabeça no ombro de Jesus, que era o João. Então meu pai me ensinou assim, filha, multidão é multidão, mas você precisa saber quem que você dá o acesso a encostar a cabeça no seu ombro. Uhum. E é sobre essa história que eu falo nesse vídeo, que tá aí com 6 milhões, né? Graças a Deus, alcançou muita gente. Meu Deus do céu. É o presente do acesso. Olha, Naila, passou assim o nosso bate-papo que pareceu que a gente começou, ou assim, ontem não, faz 5 minutos atrás, de tanto que foi bom. Muito obrigada, eu quero te agradecer, assim, que você continue crescendo muito para a honra e para a glória do Senhor.
Continue compartilhando com a gente suas vivências, suas histórias, muitas memórias também que você viveu com seu pai e ainda vive. Deus abençoe. Eu gostaria que você deixasse aí suas redes sociais para o pessoal te acompanhar. Em todas as minhas redes sociais é Naila Carrasco. Naila Carrasco. Ah, olha só, a nossa produção pediu para você dar uma joinha. Fazer assim, ó. Aí, ó. O que é isso, André? Você tá fazendo a convidada passar vergonha? Ai, meu Deus, amei. Naila, um beijo no seu coração. Muito obrigada pelo seu tempo. Deus te abençoe e até a próxima, viu? Tchau, tchau. Um beijo. Tchau. Bom, gente, que legal. Faz aqui. André. Como assim, André? Não tem um plão, não tem? Ai, que coisa, viu? Mas vamos lá, vamos agora para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Os momentos de maior vulnerabilidade de uma empresa acontecem justamente quando o movimento diminui, à noite e na madrugada. Na IPP-TV, a prioridade é proteger pessoas, equipamentos e informações estratégicas. Para isso, a Previx tem vigilância armada nesses períodos, unindo presença física e um sistema de monitoramento 24 horas em nossa central própria, enquanto o vigilante atua no local, acompanhando cada detalhe em tempo real, garantindo resposta imediata a qualquer ocorrência. Entre em contato conosco hoje mesmo. Acesse nosso site www.grupoprevix.com.br, pelo e-mail comercial@grupoprevix.com.br ou pelo telefone 11 3875 1148. Previx. Mais que segurança, presença, confiança e eficiência no dia a dia do seu negócio. A Mais Um Capelania Empresarial é uma associação civil sem fins lucrativos que começou suas atividades em 2010 de forma promissora. Pioneira no trabalho de capelania dentro de empresas de diferentes segmentos, está presente hoje em 15 cidades e 8 estados brasileiros. Com um time de capelães preparados para atuar junto às empresas, a Mais Um Capelania Empresarial serve a Deus no relacionamento, cuidado, sabedoria, confidencialidade, integridade e perspectiva de eternidade com os funcionários. Atuamos no acompanhamento pessoal, profissional e emocional dos funcionários através do aconselhamento, firmado em princípios bíblicos do Reino de Deus. Acesse www.capelaniaempresarial.com.br e saiba mais. Há mais de 40 anos no mercado, a Transuinter consolidou-se como uma das empresas de referência nacional em transporte de cargas e soluções logísticas integradas. Com unidades estrategicamente localizadas em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Cabo de Santo Agostinho, a empresa mantém um elevado padrão de qualidade, comprovado por suas certificações ISO 9001 e SASMAC. Mais do que transportar, a Transuinter entrega confiança, eficiência e inovação. Sendo assim, somos uma empresa preparada para superar as expectativas dos nossos clientes. Transuinter, movendo o presente, conectando o futuro. A Duarte Senior Care tem mais de 14 anos de experiência. É a sua melhor escolha em cuidados geriátricos, de serviços básicos aos mais complexos. Acompanhamento pós-operatório, atendimento especializado em Parkinson e Alzheimer, ou simplesmente cuidados diários. Atendemos com tecnologia de prontuário eletrônico e inteligência artificial.
Venha nos conhecer e descubra como podemos cuidar de você ou de seus entes queridos. Ligue agora mesmo 11 3477 4627 ou WhatsApp 11 93388 2767 ou acesse nossos serviços pelo QR Code Duarte Senior Care. O Tudo Mais está de volta diretamente da IPP-TV, a sua grande TV missionária. Bora lá, gente, pro nosso quadro Direito ao Ponto. Eu ia chamar o errado. Não, exclui. Segunda vez, apaga. Direito ao Ponto. Hoje, a advogada Vanessa Budi vai falar sobre cargo de confiança. Bom dia, telespectadores do programa Tudo Mais. Estamos aqui novamente para sanar suas dúvidas sobre o direito do trabalho. Meu nome é Vanessa Budi, eu sou advogada trabalhista há mais de 20 anos e membro da Igreja Presbiteriana. Sou sócia também do @abudiadvogados. E hoje recebemos uma dúvida a respeito do cargo de confiança. Doutora, a empresa me colocou como cargo de confiança para não pagar as horas extras. É certo isso? Vamos lá entender o que é o cargo de confiança então, pessoal? Algumas pessoas possuem um cargo elevado, com poderes de Essas pessoas, elas estão enquadradas dentro do artigo 62, inciso 2 da CLT. Para eles, não há controle de jornada. Por isso, eles não recebem horas extras. Contudo, infelizmente, algumas empresas, por não terem conhecimento sobre o direito do trabalho ou até mesmo por má fé, acabam colocando vários trabalhadores como cargo de confiança, mas não são exatamente de confiança efetivamente. Há requisitos para que o cargo de confiança tenha validade. Quais são eles? Essa pessoa precisa possuir subordinados. E não é só isso. Não é apenas ter subordinados. Ela precisa também ter poderes de mando. Admitir, demitir, transferir. Como se fosse o próprio dono, sabe? Além disso, esses subordinados, o salário deles tem que ser inferior em 40% ao salário daquele que tem o cargo de confiança. É isso mesmo. É pago um salário a mais para aquele que tem o cargo de confiança em razão da ausência de pagamento das horas extras e também da fidúcia, da confiança existente nesta relação. Então, ele tem que receber 40% a mais. Se esses requisitos não estiverem presentes, essa pessoa não tem cargo de confiança, não. E aí, sabe o que pode acontecer? A Justiça do Trabalho invalidar esse cargo de confiança. E essa pessoa receber todas as horas extras pertinentes ao período que ela trabalhou e deixou de receber. Isso pode gerar um prejuízo para a empresa. E é claro que para o trabalhador será aí efetivamente fazer justiça, já que ele não se enquadrava dentro desse cargo. Então, empregador e trabalhador, fiquem atentos à legislação trabalhista. Há requisitos que devem ser respeitados. Não é qualquer cargo de supervisor ou gerente que é efetivamente de confiança. Lembre-se que na Justiça do Trabalho o que prevalece não é o que está escrito na carteira, não. É a realidade fática, o dia a dia. Como funciona o andamento dessa prestação de serviço? É isso o mais importante, não o que está escrito, tá bom? Então,
Essa foi a nossa dica de hoje, explicação de hoje. Se você tem alguma dúvida sobre o direito do trabalho, não hesite, pergunte. Pode perguntar, escreva aqui embaixo desse vídeo, vamos lhe responder. Ou então, envie para o Instagram, @IPPTV ou @BudAdvogados. Muito obrigada e é com vocês, equipe do Tudo Mais. Excelente, doutora, muito obrigada. Você viu, né, pessoal? Mande a sua dúvida, a sua perguntinha através do Instagram, @ABUDAdvogados. Presta atenção aí, ó. ABOU, Demudo Advogados. Obrigada, doutora. Um beijo e até a próxima. Bom, gente, agora nós vamos para o nosso quadro Neurotricotando. E a doutora Roberta Machado vai falar sobre... Eita, meu Deus do céu! Ansiedade. Bom dia, eu sou a doutora Roberta Machado, neurologista infantil, e esse é mais um episódio do Neurotricotando aqui no programa Tudo Mais. Hoje nós vamos falar sobre a ansiedade e por que muitas vezes ela vai além de uma questão emocional. A ansiedade, ela é uma emoção normal, ela é adaptativa, ela foi criada para que nós tivéssemos noção do perigo, a preocupação com o futuro. Porém, quando começamos a entrar muito nessa engrenagem com um funcionamento permanente, nosso cérebro começa aí a repercutir em algumas estruturas, principalmente na amígdala, que é uma estrutura que é responsável pela percepção de ameaça. Então, você constantemente fica hiperexcitando essa região. Já o córtex pré-frontal regula essas respostas emocionais. Mas quando nós temos a ansiedade, temos um desequilíbrio dessas respostas. E aí surgem os sintomas físicos. E são reais, como palpitação, tensão muscular, falta de ar, desconforto abdominal e muitas vezes falta de atenção e indisposição. Os estudos de neuroimagem mostram que a ansiedade não é só aí um componente emocional. Pode sim repercutir com o estrutural. Quando os estudos de neuroimagem, eles mostram que temos ali na atividade límbica uma redução aí do controle pré-frontal. E isso começa a repercutir de uma forma negativa. Então, estamos diante de um transtorno de ansiedade que impacta o indivíduo. Ou seja, não é exagero, não é frescura, é uma desregulação neuronal. Quando esses sintomas são persistentes e começam a impactar o sono, o trabalho, as relações interpessoais, estamos diante de um quadro de transtorno de ansiedade, uma condição neuropsiquiátrica tratável, que deve ser detectada no início para um bom prognóstico. Então, procurar ajuda não é fraqueza, é um autocuidado. Eu sou a doutora Roberta Machado, neurologista infantil, e espero que tenha ajudado os telespectadores aí a reconhecer quando a ansiedade está indo muito além de um sintoma, está repercutindo negativamente na sua vida. Então, procure ajuda de um especialista. Doutora, muito obrigada. Quero aqui deixar para você que está nos assistindo as redes sociais da querida doutora,
ra.robertamachado.neuroped. Entra lá, manda sua mensagem, tira sua dúvida com a nossa querida doutora Roberta Machado. Bom, minha gente, agora nós vamos para o nosso quadro Saiba Mais com a nossa Nutri Mariana Sanaiotti. E hoje ela vai falar sobre ganho de massa muscular. Olha o meu musculozinho aqui, meu mini músculo, não tem nem... Tá assim, ó. Igual, é o pica-pau, é o desenho do pica-pau que não pode ter que o quê? Dar tchau, ó. Não, ai, não vou dar tchau, não. Meu Deus do céu. Diz aí, Nutri, como que faz para ganhar massa muscular? Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou a Marina Sanaiotti, sou nutricionista e hoje aqui no Tudo Mais eu quero conversar com vocês sobre os alimentos que podem ajudar no ganho de massa muscular. Então, o segredo para o ganho de massa é a alimentação e o exercício físico. Ambos em constância, eles vão garantir esse resultado. Então não adianta só comer e não fazer exercício, como não adianta só fazer o exercício e não comer. Então a combinação dos dois vão garantir um melhor resultado para esse ganho de massa muscular. Pensando agora nos alimentos, nós temos dois alimentos que têm uma função maior no ganho de massa muscular. Então, primeiro são as proteínas. Então, proteínas de alto valor biológico, então as carnes, as aves, os ovos, até mesmo proteína vegetal, elas vão garantir a síntese da massa muscular e assim vão ajudar nessa produção. Já os carboidratos, eles vão dar energia para o exercício físico e garantir que durante esse exercício você não tenha uma perda dessa massa que já foi adquirida. Porque quando você está fazendo exercício, você está gastando e o seu corpo, ele não sabe o que é gordura, o que é massa, o que não é. Então, você está fazendo exercício, ele vai gastar o que ele tiver que gastar. Então, por isso que é necessário ter uma alimentação adequada, tanto em calorias, tanto em proteínas e carboidratos e todos os outros nutrientes, para garantir que quanto mais você vá se exercitando, você vai repondo o que você precisa para poder garantir o resultado adequado. A Finlândia construiu novas instalações subterrâneas modernas, os chamados bunkers. Eles contam com piscinas, parques e têm atraído o interesse de vários países vizinhos que se preocupam com as recentes guerras no planeta. Um bunker é uma estrutura fortificada, parcialmente ou totalmente construída embaixo da terra, feita para resistir a projéteis e bombardeios. Esse tipo de construção, que foi muito comum na Segunda Guerra Mundial, voltou a chamar a atenção principalmente após a tensão com a campanha militar russa na Ucrânia. Na Finlândia, a instalação subterrânea cobre toda a população. Abrigos como este, um grande abrigo de pedra, são bem raros na Finlândia, mas temos 50.500 abrigos que podem receber 4.800.000 pessoas, e a Finlândia tem cerca de 5.500.000 pessoas. Então temos lugares de abrigo para quase todas as pessoas que estão na Finlândia. Mas os bunkers não servem apenas para proteger o povo do país nórdico. Construído no leito magmático de Helsinki, a dezenas de metros de profundidade, pessoas de todas as idades nadam e mergulham nas várias piscinas ou relaxam nas saunas do parque aquático Itäkeskus. Os abrigos podem ser como este ginásio esportivo, podem ser playgrounds para crianças, ter até mesmo piscinas. A maioria dos abrigos de defesa civil são armazéns, mas também há clubes e assim por diante. Então não é regulamentado qual o uso em tempo de paz para abrigos, mas eles devem ser esvaziados e preparados para servir como bunker em 72 horas. Essa é a única obrigação. A estratégia de segurança da Finlândia, baseada em investimentos militares de longo prazo e preparação para emergências, atrai o interesse de outros países. A mentalidade cultural finlandesa de envolver todos os setores da sociedade na segurança se tornou uma espécie de marca registrada para o país, depois que se juntou à aliança militar da OTAN em 2023. Each yellow square spots a toilet.
Cada quadrado amarelo mostra um banheiro, e há aproximadamente 400 deles. E são banheiros secos. Banheiros secos ficarão neste tipo de tenda, então você tem alguma privacidade. Então é basicamente um balde de plástico com um saco de plástico. Também temos beliches e elas tremem de propósito, porque se houver uma guerra lá fora, o leito de rocha estará tremendo. Então é melhor que as camas também estejam tremendo. So the bedrock will be shaking. So it's better that the beds are shaking as well. Projetados para resistir a explosões, colapsos de edifícios, radiação e substâncias tóxicas, os principais abrigos estão localizados em áreas populosas. E todos os edifícios ou complexos habitacionais, com uma área útil superior a 1.200 metros quadrados, são obrigados por lei a ter um bunker. Outros países, como Suíça, Suécia, Noruega e Israel, também possuem estas estruturas. Este é um bunker categoria S3. Pode cair uma bomba de 3 megatons aqui e deve ficar tudo bem. A Finlândia, onde o serviço militar é obrigatório para todos os homens e voluntário para as mulheres, pode mobilizar rapidamente cerca de 280 mil soldados em caso de guerra, e a reserva militar total chega a cerca de 900 mil pessoas. No dia 1º de abril, o país anunciou que aumentará seus gastos com defesa para pelo menos 3% do PIB até 2029, em resposta à ameaça da Rússia, país com o qual divide 1.340 quilômetros de fronteira. É isso aí, o Tudo Mais finaliza aqui, minha gente. Um beijo no seu coração, que você tenha aí uma excelente semana. Beijo, tchau, tchau.